Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje é sexta-feira, 24 de abril. O nosso programa já está no ar. Mais uma edição especial para deixar você aí de casa muito bem informado. É o Instituto Queiroz na luta contra o coronavírus. E os números de mortes por conta do coronavírus seguem aumentando em todo o mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, as secretarias de saúde já confirmaram 50.230 casos de coronavírus, com um total de 3.343 mortes. São mais de 1.000 mortes nos últimos 7 dias. É impressionante, né? Impressionante como esse número não para de subir a cada dia. Mas além do coronavírus, a desinformação também mata. E é por isso que o nosso programa de hoje é especial, porque eu vou conversar agora ao vivo. Ele tá aí já? Tá me escutando? Vou conversar ao vivo hoje com o Dr. Samuel Ximenes, né? Ele que é médico aqui da cidade do Ipu. Eu quero tirar dúvidas com ele, eu quero ver o que é fato, o que é fake. Né? Desde que esse programa estreou, que eu tento trazer aqui um médico para conversar sobre essas questões. E ele já está ao vivo comigo pelo telefone, já está me ouvindo, né? Escutando aqui tudo que eu estou falando. Doutor, eu quero dizer para você que é um prazer receber você aqui no nosso programa, nessa oportunidade, né, de esclarecer muitas questões para o público que está nos assistindo. Dr. Samuel Ximenes, seja muito bem-vindo. Minha primeira pergunta para o senhor é a seguinte, ó, daqui. Medicamentos como a hidroxicloroquina e a cloroquina funcionam contra o coronavírus? Por que o governo é a favor, né, e os médicos são contra? Doutor, seja muito bem-vindo. Olá, Vinícius. Queria agradecer pelo convite, agradecer a todos que fazem o Instituto Queiroz pelo excelente programa e a oportunidade que nós temos de esclarecer algumas dúvidas da população. Eu queria voltar um pouco para as pessoas até terem um pouco mais do entendimento, a gente revisar um pouco como foi o surgimento dessa doença. O coronavírus, ele surgiu na China, né? No final de dezembro, os primeiros casos de pneumonia, os médicos foram percebendo que era uma pneumonia diferente. As pessoas tinham uma evolução mais rápida, os sintomas eram mais agressivos. Aí foram estudar os cientistas, isolaram o vírus que estava causando aquela suposta pneumonia, né? E aí identificaram um material genético diferente, identificaram um vírus diferente, né? Nesse período, do final de dezembro a início de janeiro, outros casos surgiram em outras localidades na China. Você sabe que uma doença viral ela tem essa característica, ela se espalha muito rapidamente. E em função da globalização, das múltiplas milhares de todo dia de avião, interação entre os continentes, esses casos na China rapidamente começaram a surgir os mesmos casos na Europa, com destaque para a Itália, para a Espanha, né? Muitos casos em pouco tempo. Enquanto os chineses pesquisavam sobre a doença, da Europa apareceram outros casos na América, Estados Unidos, Canadá e o nosso Brasil. Destaque para São Paulo, né? Não é à toa que a maior cidade do país, a cidade que recebe o maior número de turistas. Então isso fez com que o vírus se espalhasse, né? O coronavírus tem uma característica de causar aqueles sintomas iniciais, sintomas de gripe, né? Parece simples, mas qual sintoma chama a atenção? A febre, inicialmente a febre, dor de garganta, a tosse seca, fadiga, né? E aí você pode evoluir para uma dispneia, que é um cansaço, e esse cansaço essa dispneia ela pode ser mais leve, como você pode ter uma síndrome da angústia respiratória aguda. E aí esses são os pacientes que precisam de um sistema terciário de saúde, uma UTI, né? Esses são os pacientes que demandam maior cuidado e os que estão entrando em óbito, né, muito rapidamente. Como a doença surgiu no final do ano e fevereiro, em março ela já foi um número muito grande de pacientes, muitas mortes, não deu tempo você ter um
um estudo clínico laboratorial com evidência científica nas medicações. Então, o que os cientistas foram fazendo? Foram testando antibióticos, foram testando antimaláricos, anti-inflamatórios e até antihipertensivos. Dois estudos mais importantes tiveram, estudos de março, tiveram a hidroxicloroquina tendo um bom resultado em uma população definida. Em compensação, outro estudo com a mesma hidroxicloroquina associada com outros antibióticos não tiveram um resultado esperado. Daí porque existe o Ministério da Saúde quer fazer a medicação, porque, entre aspas, é o que tem, vamos dizer assim, porque não tem um estudo definido ainda sobre a doença, para a cura, né? Mas tem algum resultado. Então, e pela disponibilidade da hidroxicloroquina, ela foi utilizada, ela está sendo utilizada, com bons resultados aqui, nem tão bons assim ali. Claro que vai depender de cada paciente, da imunidade de cada paciente, das comorbidades, né? Nós sabemos que um paciente mais idoso, que tem diabetes, que tem hipertensão, o vírus ele se prolifera mais rápido, ele tem um ataque pulmonar, por exemplo, mais rápido. Então são esses os pacientes mais acometidos. Então essa substância hidroxicloroquina, o nome é muito difícil, e cloroquina, essas substâncias elas podem funcionar em uns casos e em outros não. Mas sem falar dessas substâncias, doutor, já tem alguma previsão de alguma vacina, de algum experimento, né? Tem alguma luz no final do túnel para tratar esse coronavírus? Infelizmente ainda não há uma vacina para o coronavírus, mas elas estão em desenvolvimento. O Ministério da Saúde acredita que de 12 a 18 meses ela esteja realmente disponível para a população. Cerca de quase um ano ou mais de um ano, né, doutor? Para que saia a vacina. Então vamos seguir as nossas perguntas. Os antibióticos, eles são eficazes contra a prevenção ou o tratamento da Covid-19, doutor Samuel? Uma ótima pergunta e uma grande dúvida das pessoas também em relação ao uso do antibiótico. Como eu falei agora há pouco, o antibiótico ele deve ter um uso restrito naqueles pacientes que foram confirmados o coronavírus e que tem uma infecção bacteriana associada. Ou então, a depender dos critérios médicos, o seu uso em associação com o antimalárico, que é a hidroxicloroquina. Muita gente já deve ter escutado nos jornais que a azitromicina, que é um tipo de antibiótico, em associação com a hidroxicloroquina, em determinado estudo, em determinada parcela da população que estava infectada, teve uma boa resposta. Só que isso é um estudo isolado, são pacientes sob os cuidados de uma equipe que, naquele momento, a depender dos critérios do paciente, das doenças, foi uma associação que deu certo. Justificando aquilo que eu falei, não existe um tratamento definitivo, em bula de remédio. É um tratamento com um direcionamento, mas ainda sem uma certeza. Fica a incógnita, né, se vai funcionar ou não. Então, o antibiótico ele não é eficaz na prevenção e nem no tratamento ao coronavírus, para o pessoal ficar atento a isso. E a vacina contra a gripe, doutor? Né? A gente viu aí que está nesse momento de vacinação da população. Essa vacina contra a gripe, ela previne, ela protege contra o coronavírus? Não protege. A vacina para gripe não protege contra o coronavírus. São vírus diferentes e a vacina ela é destinada a um determinado patógeno. Mas é importante as pessoas seguirem o calendário vacinal normal, porque, digamos, ela não protege contra o coronavírus, mas eu tomo minha vacina da gripe, eu já vou evitar de pegar uma gripe, porque eu pegando esta gripe, meu sistema imunológico ele vai baixar e o risco, caso eu venha a ter contato com o coronavírus, existe um risco maior de eu desenvolver a doença estando com a imunidade baixa. Então é importante manter o calendário vacinal por essa justificativa, mas ela não protege contra a vacina da gripe, não protege contra o coronavírus, infelizmente. Agora, doutor, o vírus, né, o que causa a doença Covid-19, o vírus que causa a Covid, ele está no ar?
Se eu respirar, eu pego esse vírus? Funciona desse jeito? A transmissão da doença, ela acontece pessoa a pessoa. É preciso você entrar em contato com a pessoa infectada, seja ela sintomática ou não. E nós sabemos que os pacientes assintomáticos, que acabam teimando, indo para a rua, sem necessidade, eles são uns transmissores do coronavírus em potencial. O isolamento é fundamental nesse aspecto, até porque não está bem elucidado, não está tão claro ainda na literatura médica, qual o período que o paciente assintomático transmite de fato o vírus. Doutor, e o uso de máscaras, né? O uso de máscaras previne contra a doença, ajuda a não pegar a doença, não é? Todo mundo tem que sair de casa usando máscara? Exatamente o que você falou, ajuda, mas não evita. O uso da máscara inicialmente era recomendado apenas para os pacientes sintomáticos, mas o Ministério da Saúde, nas últimas atualizações, determinou que mesmo os assintomáticos, pelo que eu falei da importância da transmissão desse tipo de paciente, deve usar a máscara sempre que sair de casa. Então, o principal é evitar o contato social, evitar sair de casa desnecessariamente. Se for sair, se for uma coisa muito importante que você precisa resolver, o uso da máscara é indispensável. Consciência, né, doutor? Agora, e as máscaras caseiras, elas são recomendadas? Elas são indicadas também para essa prevenção? Sim, as máscaras caseiras são muito indicadas em função de você poder reaproveitá-las. Você usa, é interessante que cada pessoa tenha a sua máscara individual, mesmo com as pessoas da família, cada um tem a sua. Você lava e reaproveita. Por quê? Numa pandemia, até os fornecedores, o uso de máscaras descartáveis, usado em grande escala, foi acabando, o Ministério da Saúde orientou o uso das máscaras de tecido, mas é importante que tenha esse cuidado, né? Da higienização, estar lavando para reutilizá-la. E deixar as outras máscaras descartáveis para os profissionais que estão trabalhando na linha de frente, pessoal da saúde, né? Agora, doutor, minha pergunta para você, já é mudando o assunto de máscara, né? Muita gente tem crise alérgica nesse período, né, que está chovendo, do clima. Muita gente tem o ataque das crises. Agora eu quero saber de você, como é que a gente diferencia uma crise alérgica dos sintomas de coronavírus, para que as pessoas possam tossir e respirar sem a outra pensar que ela está com coronavírus? Isso é uma pergunta frequente, principalmente em função desse período que nós estamos vivendo aqui no Ceará, por exemplo. Quente, com períodos de chuva. As pessoas que têm predisposição a alergias, rinite alérgicas, até sinusites, asma, né? Elas têm aparecido muito nos hospitais com uma certa confusão, confundindo a própria crise com o quadro do coronavírus. Na crise alérgica você tem o espirro, você tem a coriza, né? Você tem a falta de ar, mas você não tem a febre, que nos critérios do coronavírus é a coisa mais importante, um sintoma mais importante, que é a febre. Mas é importante deixar claro para a população, caso você esteja em dúvidas, você está sentindo, mesmo você que já é acostumado a ter uma crise alérgica, está sentindo sintomas diferentes do que você vinha sentindo, com um cansaço, uma dispneia mais intensa, procura o profissional de saúde. Não precisa sair correndo em desespero ao hospital, mas avalie com calma e procura um médico para um melhor exame, um exame físico bem feito, para tentar diferenciar. Mas eu quero deixar claro para as pessoas a questão da febre. Numa crise alérgica você não tem, normalmente, né? Já no coronavírus é uma situação básica de diagnóstico. Agora, doutor, é verdade que a vitamina C e o própolis ajudam no combate ao coronavírus? Vinícius, essa é uma excelente pergunta. No dia a dia do trabalho, os pacientes têm chegado para mim e perguntado justamente isso. Doutor, passa uma vitamina para mim. Se eu gargarejar limão, eu não vou pegar o coronavírus. E o suco de laranja, também eu não vou pegar, não? Pessoal, é o seguinte, todas essas condutas, elas vão fortalecer o sistema imunológico. Você com o sistema imunológico fortalecido, você vai ter uma maior defesa, não só contra o coronavírus, mas contra as gripes,
contra infecções bacterianas, a pessoa que tem uma alimentação saudável, que pratica atividade física, né? Associada a essas condutas, ela vai ter um sistema imunológico mais forte. Não é que ela não vá pegar, até porque a única prevenção definida, isso na literatura médica, é o não contato com o vírus, né? Isso aí vai apenas ajudar o seu sistema imunológico. E aí é importante ficar em casa, porque eu não quero testar meu sistema imunológico, é melhor eu não ter o contato com o vírus, né? Então é mito, né? É fake, não vai ajudar a fortalecer o sistema imunológico. Agora, que vai prevenir, não vai prevenir não. Então você aí de casa fica atento com isso aí. Agora, doutor Samuel, mais uma pergunta para você. Quais são os cuidados de limpeza que a gente deve ter com a nossa casa para prevenir o coronavírus, né? Nesse período de isolamento, todo mundo está em casa, o que não falta é momento para limpar a casa. Mas quais são os procedimentos que a gente deve seguir para higienizar de forma correta a nossa casa? É importante você ter cuidado com as roupas e os calçados quando você vem da rua. Em especial, por exemplo, no meu caso, quando eu chego do trabalho, hospital, posto de saúde, eu tenho que ter um cuidado ainda maior, porque eu estou tendo contato direto com inúmeros pacientes todos os dias, né? Eu chego em casa, já deixo o tênis, o sapato lá fora, já tiro a roupa, já boto no cesto, já levo direto para lavar. Ou seja, sempre esses cuidados quando você vem da rua com os sapatos. É importante ter um local na casa para você deixar toda a roupa que você usa quando você vai sair de casa, né? Também está limpando com frequência. Uso de água sanitária, por exemplo. Sempre mantendo uma higienização básica, não é para você se desesperar também. Mas tendo esses cuidados. Lavar sempre as mãos. É muito importante lavar com água e sabão, pessoal. O álcool, deixa para quando você sair de casa. Se for o jeito, né? Eu já falei que é bom ficar em casa. Mas se você for sair, leve seu álcool. E esteja sempre limpando suas mãos. Evitar tocar no rosto. É outra coisa que as pessoas também me perguntam. As mãos, elas são sujas. Você não deve ficar pegando no seu rosto. Sempre que estiver na rua, usar o álcool. Quando chegar em casa, deixar a roupa, os sapatos, as chinelas num determinado local, de preferência na entrada. E tá sempre lavando a mão, tendo esse cuidado. Agora, doutor, além de cuidar de dentro de casa, né, quais são os procedimentos que a gente deve ter com as nossas roupas, com os calçados, com tudo que a gente usa no ambiente externo, né? Após a gente utilizar nossas roupas, após a gente vir do ambiente externo, quais são os cuidados que a gente deve ter? Não tenha dúvida, tudo que você, assim como você tem os cuidados com as suas vestimentas, com os seus calçados, quando você pede uma pizza, você pede frutas, você pede um garrafão de água, ele também pode trazer material genético do vírus. Então você tem que fazer a higienização correta antes de utilizar, principalmente frutas, né? Principalmente alimentos. Muito bem. E qual é, doutor, a recomendação para quem está suspeitando que está com coronavírus? O que é que essa pessoa deve fazer? Vinícius, segundo estudos baseados em evidências da Organização Mundial de Saúde, 80% dos pacientes que pegam o coronavírus, eles vão apresentar os sintomas leves e podem nem apresentar esses sintomas. Que é o quê? Uma febre, uma dor de garganta, tosse. Então a primeira coisa é ficar tranquilo, ficar calmo. Se você está com esses sintomas, observe ao decorrer dos dias. Caso esses sintomas apareçam com dor no corpo, artralgia, dor de cabeça, é importante você ficar em isolamento por 14 dias. Como eu falei que 80% tem esses sintomas, 14% dos pacientes, aproximadamente, que pegam o coronavírus, eles apresentam sintomas mais graves, como a dispneia, que é o cansaço. Uma dispneia não tão intensa, mas existe a dispneia. Detalhe, pessoal, não só o cansaço, mas qualquer desconforto respiratório. Se você tem febre, se você tem tosse ou dor de garganta, mas além disso, você tem um desconforto respiratório, não bem um cansaço, mas tem esse desconforto, é interessante procurar o serviço de saúde. Inicialmente você vai no posto ou no hospital para uma avaliação do médico, né? 80% dos pacientes aproximadamente têm os sintomas leves
aproximadamente 14% apresentam sintomas um pouco mais graves e 5% dos pacientes que entram em contato com coronavírus, eles vão ser pacientes críticos. Já vão evoluir com aquela síndrome respiratória aguda grave. Esses pacientes não tem outro jeito, né, pessoal? Tem que ir para o hospital e de preferência para um hospital com UTI, para um tratamento mais específico, com ventilador e tudo, né? Ou seja, não se desesperar, observar os sintomas. Lembra que eu falei que em relação à crise alérgica, que foi que eu destaquei? A febre, né? Destacar a febre. O paciente está sentindo febre, esses outros sintomas que eu falei, vai observando. Se tem uma alteraçãozinha respiratória, procura o médico. Muito bem. Agora, doutor, os animais domésticos, o cachorro, o gato, né, os passarinhos, aqueles animais que a gente tem dentro de casa, eles podem transmitir o coronavírus? Até agora não existe nenhum estudo dizendo que os animais são transmissores do vírus. O que pode acontecer é eles levarem os cachorro, gato que sai de casa, trazer no pelo, nas patas. Então daí a importância da higienização, assim como você faz com seus sapatos, suas roupas, ter o cuidado com o animal. Se sair para passear, quando voltar, lavar bem a pata, higienizar bem, para que o vírus não entre na sua casa, dessa forma. É ter o máximo de cuidado, né? Agora, doutor, o coronavírus, ele deixa sequelas? Você, né, foi contaminado com coronavírus, conseguiu se curar, fica alguma sequela da pessoa? Tem alguma deficiência que ele acarreta? Como é que acontece? Em relação às sequelas, ainda é muito cedo para a gente afirmar alguma coisa. Os estudos ainda estão muito iniciais nesse aspecto. É bem verdade que as principais sequelas seriam a nível de pulmão, já que o vírus ataca os alvéolos pulmonares, podendo comprometer a função respiratória em uma porcentagem baixa após a cura. Mas isso é algo ainda que está sendo estudado. Isso eu estou falando baseado em algumas tomografias que foram realizadas e o pessoal pôde ver uma turvação em determinadas áreas do parênquima pulmonar. Mas é algo que ainda não temos a resposta certa. Doutor, agora você vai tirar uma dúvida que é muito pertinente, ainda mais para a gente aqui do Ceará. É verdade que o vírus ele não sobrevive a temperaturas quentes? Né? É verdade, tem alguma temperatura que o vírus não consegue sobreviver? É verdade ou é mentira? Não é que o coronavírus vá morrer na temperatura mais elevada, por exemplo. Ele apenas em temperatura mais alta e umidade, ele diminui a sua transmissão, ele diminui o seu metabolismo. E nós podemos falar isso baseado na família do coronavírus, nos outros vírus que já existiam e que causam gripe e resfriado em outras partes do mundo também. E daí existe uma projeção de que aqui no Nordeste, no Ceará, que no final do ano, nos últimos meses, né? Nos últimos 3 meses, por serem mais quentes, vai fazer com que a transmissão dele diminua. Que nós sabemos, pessoal, que está bem longe da erradicação total do vírus. Ele não vai sumir, não vai morrer. Nós, se Deus quiser, vamos controlá-lo com vacinas e todos esses outros cuidados, né? Olha aí, né? É um esclarecimento muito importante para o pessoal que pensa que quando chegar no tempo quente, o vírus vai acabar e vai morrer. Olha aí, né? Agora, doutor, a última pergunta e talvez a mais difícil para você responder. Está perto de acabar, doutor, tudo isso? Nós temos uma luz no final do túnel para dizer que esse período vai terminar? Não tenha dúvidas disso, com certeza. Até porque não é a primeira nem a última vez que uma doença, uma pandemia vai acometer a humanidade, né? Ao longo da história, quantas doenças virais, bacterianas não acometeram a população, chegaram até dizimar em grande parte da população, uma época que não existia os cuidados em saúde como a gente tem hoje, a tecnologia que a gente tem hoje, as medicações, né? Os antibióticos, os antivirais. Eu acredito que é uma luta absolutamente difícil que nós estamos vivendo, talvez a maior, mas eu tenho certeza que a humanidade, junto com a educação, os cuidados que devem ter,
caminhará num bom sentido, e associada aos profissionais com o desenvolvimento da vacina, pode demorar, mas eu tenho certeza que ela vai surgir, e um remédio realmente eficaz. Nós temos sim uma luz no fim do túnel. Eu peço que a população, as pessoas que estão escutando, tenham todos os cuidados, não levem, muitas vezes a gente, por não ver um paciente com a doença, a gente, por algum momento, isso não existe, esse não tem aqui, a gente acaba subestimando a doença. Mas infelizmente ela está aí nos grandes centros, e nós temos aqui em Fortaleza, né? Um exemplo claro, uma cidade, nossa capital, um dos maiores números de casos registrados. Tem colegas meus que trabalham nos hospitais por lá, me falam de casos absurdos, muitas pessoas morrendo. Infelizmente a doença está aí. É preciso a gente ter um equilíbrio, ter uma paciência para enfrentar da melhor maneira, tomar todos os cuidados, isolamento social. A quarentena não é brincadeira. As pessoas devem sair de casa restritamente, só se você for resolver uma coisa muito importante que não pode esperar. Se for o jeito, sair apenas uma pessoa da família, um adulto jovem que tem um metabolismo mais forte, crianças, idosos, o máximo possível em casa, seguir todos os cuidados, lavar sempre as mãos com água e sabão, usar o álcool em situações em que a lavagem das mãos não pode acontecer. E ter fé, pessoal. Não vamos nos desesperar. Se tiver o sintoma, observa com calma. Se está um pouco mais exacerbado, procura o médico. Se não, vamos rezar, vamos ter fé em Deus. E se Deus quiser, teremos as nossas outras dúvidas logo mais, com a ajuda dos médicos, dos cientistas que estão estudando todo dia. Nós teremos essas respostas e tudo terminará bem, se Deus quiser. Muito bem, doutor Samuel, eu quero agradecer a sua participação, por ter tirado um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Desde que esse programa estreou, que eu tento trazer um médico aqui para a gente conversar, para tirar dúvidas da população, mas eu entendo que é o tempo de vocês que é muito corrido, é plantão em cima de plantão. E num momento como esse, vocês da linha de frente da saúde é que merecem os nossos aplausos, o nosso agradecimento por estarem lutando por todos nós brasileiros. Doutor, muito obrigado pela sua participação e esteja sempre convidado a participar quando tiver alguma nova informação sobre o coronavírus. Eu que agradeço a oportunidade de poder transmitir um pouco do dia a dia da profissão, dizer que nós estamos empenhados em ajudar a população da melhor forma possível, mas nós também precisamos da compreensão de todos. Procure os hospitais, procure o posto de saúde só quando realmente você tiver os sintomas, para que tudo corra da melhor maneira. Nosso Ipu, graças a Deus, não existe nenhum caso ainda. As cidades próximas aqui nós temos casos, então temos que ter muito cuidado com o contato com as pessoas de outras cidades, mas se Deus quiser, nós estamos de parabéns. Toda a Secretaria de Saúde do município do Ipu está de parabéns, tem feito um grande trabalho. Nosso hospital também tem, para deixar claro para a população, tem leitos destinados a pacientes com coronavírus. Se Deus quiser, não serão utilizados. Existe um atendimento bem diferenciado aqui na emergência do Hospital Municipal, com consultório específico para pacientes com sintomas gripais. Então vamos ter fé em Deus que vai sair tudo da melhor maneira, tá? Obrigado pelo espaço, agradecer a você, agradecer a todo o pessoal que compõe o Instituto Queiroz. Muito obrigado. Muito bem, e agora você não sente mais falta de trocar o seu carro, sente? Agora você não tem mais aquela vontade de comprar um iPhone, ou tem? Agora você não tem mais aquela vontade de viver trabalhando para, quem sabe, juntar R$1 milhão. Sabe o que está fazendo falta agora? Está fazendo falta o abraço, está fazendo falta a presença, está fazendo falta poder fazer tudo aquilo que não custa nem um centavo. É verdade ou não é? Depois que tudo isso passar, vê se não esquece disso, de dar mais valor aos momentos do dia a dia.
O nosso programa vai ficando por aqui. Um abençoado final de semana para todos vocês. A gente volta na segunda-feira, eu espero por você. É o Instituto Kairos na luta contra o coronavírus.